Bem-vindos ao Vídeo Barbárie. Eu vim falar com vocês um pouquinho sobre Olhares Negros da Bell Hooks. Bom, esse livro aqui, lançado pela editora Elefante, é um conjunto de ensaios. Aqui tem ensaios sobre diversas coisas, mas o que os une é a questão da raça e representação, que é o subtítulo, inclusive, do livro, né? Olhares Negros, Raça e Representação. Então, o que ele fala? Ele fala sobre como na mídia, na literatura, nos filmes, nos jornais, de modo geral, os negros são representados e também como os brancos são representados. Porque uma coisa que ela diz logo no primeiro ensaio, que eu acho que é fundamental, é que você só consegue compreender como são formadas as visões com relação ao negro quando você entende que existe uma visão com relação à branquitude. Só que a branquitude, ela é vista como homogênea e neutra. Então ela não é passível de análise, porque ela é o comum. O que não é branco, o que não é comum. Então você analisa o que tá fora da regra. O que tá completamente enganado, né? Tipo, qualquer pessoa que diga isso tá completamente enganado. Porque existe também um conjunto de signos que permeia a representação da branquitude na mídia. E é muito forte como a percepção do branco disso é nula. A gente não vê como nós somos representados como o puro, como o capaz, como o disposto, enquanto o negro é visto como o maculado, como o preguiçoso, como o impossibilitado. Então é muito complicado fazer uma análise vendo só um dos lados. Então a Bell Hooks aqui, ela fala majoritariamente dos negros, mas ela precisa, para isso, falar também dos brancos. Ela fala também dos nativos americanos, né? E eu acho que é super fácil da gente adequar a nossa realidade quando a gente tem esses capítulos que falam sobre os nativos, porque por uma homogeneidade social e opressora, a gente acaba juntando as pessoas que não são brancas em um conjunto. A gente acaba tratando elas de uma forma muito parecida. Então, por exemplo, dizer que todo oriental é igual, todo descendente de oriental é parecido. Dizer que todo negro é muito parecido, e as pessoas confundem atrizes e atores negros que são muito diferentes com muita frequência, sabe? E até aí é uma brincadeira da internet, mas aquele meme do bando de homem branco de polo e calça caque e sapatênis, todos iguais também, sabe? Só que você acha que você é o diferente, que o outro é tudo igual, o outro você massifica exatamente para não ter que personalizar. Você transforma ele no conjunto, então ele é o negro, ele é o descendente de japonês, ele é o descendente de coreano, isso quando não fala, ó, é tudo japa, que é horrível também, para não ter que compreender aquela pessoa, aquele indivíduo de forma única, de forma individual. E aí ela trata muito disso. E uma coisa que eu achei muito foda aqui é que tem um ensaio que ela fala com pessoas brancas sobre a visão que os negros têm delas. E como os negros têm uma visão, às vezes, de medo do branco, não porque o negro seja incapaz de se defender de um branco numa briga, numa discussão, mas por uma questão de autoridade. Porque o policial que prende o negro na favela é branco, sabe? Em sua maioria. Então a gente vai ter essas posições de opressão do branco que colocam autoritariamente um poder em cima do negro. E a percepção do negro é essa, então, tipo, não busque ajuda da polícia, não faça tal coisa, levante os braços, contando pros filhos. E quando os brancos sabem dessa percepção de medo que os negros têm, eles se surpreendem, porque eles se veem como? Eles, né? Eu falo eles, mas eu sou branca. Porque como que os brancos se veem? Se veem como o bastião da justiça, o que vai lá e leva na favela, ajuda, o que vigia na favela, que faz pelo bem do outro e nunca compreende o seu racismo. Porque ainda que exista o policial que diz que faz pelo bem, ele tá fazendo muito mal, ele não se importa com o que aquela população quer. Ele impõe a sua realidade, né? Por ser o homogêneo, por ser o que tá no topo da pirâmide. Então, é a partir dessas narrativas que são construídas nas cabeças da gente que a gente vive.
É muito fácil dizer assim, ai, mas presidente não existe no dicionário. Mas se a gente não se apropria de palavras, se apropria de espaços, na nossa língua, como a gente vai se apropriar dos espaços físicos? E é isso que é muito importante. Quando eu digo, ela é uma negra bonita, quer dizer que pelo padrão de beleza geral, se eu pegar negros, brancos, japoneses, ela não é bonita o suficiente. Ela é uma negra bonita, significa que para uma negra, ela até que é bonita, sabe? Então isso tá implícito, eu não falo, ela é uma branca bonita. Porque o branco é comum, sabe? E essas narrativas, que são pequenas e são delicadas na nossa fala, elas são muito opressoras. Porque elas impedem que uma mulher negra seja vista de igual para igual com uma mulher branca, sabe? Então é muito foda. Aqui também tem um capítulo muito bom sobre masculinidade negra, que eu achei muito legal, porque dá pra compreender muito dos porquês os homens negros às vezes renunciam às mulheres negras por mulheres brancas ou até pra tentar se equiparar ao poder do homem branco na sociedade. É uma coisa muito triste, né? Porque é a renúncia do seu igual pra se igualar ao seu opressor. Mas já dizia Paulo Freire, enquanto a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E o que a gente precisa é libertar essas formações, e isso começa da narrativa. Eu acho que a Bell Hooks tem toda a razão quando ela diz isso. No primeiro ensaio, inclusive, ela comenta que quando você sofre uma opressão, você só consegue desenvolver um modo de tentar acabar com aquilo quando você consegue entender essa opressão. E muitas vezes o entendimento da opressão é a verbalização dela, sabe? Então eu dizer, olha, isso aconteceu comigo, o que eu posso fazer para isso não acontecer de novo? E aí você formula o pensamento por meio da linguagem, né? Eu achei muito massa. Tem uns capítulos aqui também sobre drag queens que eu achei muito legal, que comenta sobre como as drag queens negras buscam alguns elementos da beleza branca, porque existe uma compreensão de signos que a beleza branca é a beleza feminina, a beleza delicada, e que a beleza negra não tem essas características. Então, quando a gente pega grandes drag queens, como a RuPaul, por exemplo, que usa os cabelos lisos e loiros grande parte do tempo, ou que quando é o encaracolado, é aquele encaracolado bem babyliss, bem feito, não é o encaracolado natural de uma mulher negra ou o cabelo crespo de uma mulher negra. Claro que a RuPaul já deve ter usado esse cabelo, mas não é o cabelo que ela usa majoritariamente. E o que isso significa? Sabe? Quais são os ideais de beleza que ela tá se espelhando? E tem aquele filme Paris is Burning, que é sempre citado em RuPaul's Drag Race pela RuPaul, e eu não vi ainda, mas ela comenta o quanto, a Bell Hooks comenta o quanto esse ideal de beleza branco aparece nas drag queens, sabe? E o quanto isso às vezes realmente representa a verdade, como essas mulheres negras realmente procuram esse tipo de coisa. Então, são acho que 11 ensaios, são ensaios que são razoavelmente, achei fáceis de ler, eles são tranquilos. A Bell Hooks comenta muito sobre conversas que ela teve. Então ela fala, olha, eu fui estudar tal coisa, eu conversei com amigos meus, pensei nisso, aí eu desenvolvi tal história. Ou olha, um dia eu tava andando na rua e aconteceu tal coisa. Então é bem conversa. Eu comecei lendo ele achando que ia ser um pouco mais pesado. Acho que o primeiro ensaio é o mais pesado, mas eu acho também que esses ensaios foram muito bem organizados. Porque teve uma hora que eu li um fora de ordem, e quando eu voltei porque eu tinha pulado, eu falei, olha, era melhor ter lido esse aqui antes. Eu percebi que existe uma sequência lógica do que ela tá falando. E ela tem uma ideia que me lembrou muito a Angela Davis. Eu vou comentar isso porque eu acho legal fazer uma comparação aqui. Não a título de dizer que é melhor ou pior, mas pontuar algumas coisas. A Angela Davis, ela é a rainha da praxis. A Angela Davis, ela tem teoria e prática na própria vida. Ela foi uma fervorosa militante. Eu acho muito difícil qualquer mulher branca, negra, indígena, enfim, conseguir bater a Angela Davis nisso, assim. Ela elevou ao máximo isso, a coletividade do discurso dela e a coletividade que ela implica na prática são sensacionais. Inclusive tem um ensaio aqui em que a Bell Hooks indica a autobiografia dela, que acabou de ser publicada pela Boitempo, que ela falou assim, é um dos melhores livros pra você
compreender a questão da negritude e da mulher negra, porque a Angela Davis mostra isso na prática. Então a própria Bell Hooks concorda com o que eu tô falando aqui. O que eu sinto na leitura da Bell é que ela é mais teórica e, portanto, em alguns momentos, ela é mais utópica. O que isso não significa que ela não seja tão boa. Pelo contrário, são visões diferentes e eu acho que elas têm que ser vistas como coisas diferentes. Então tem um trecho aqui que eu gosto muito porque eu acho que ele faz a gente pensar no que é o ideal. Às vezes a gente não pode trabalhar com o ideal na nossa vida, mas ter esse ideal não acho que faça mal, muito pelo contrário. A gente não pode diminuir os nossos ideais. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, mas sem esquecer nossos objetivos. E aqui tem uma parte que mexeu muito comigo, que ela tá falando sobre pessoas que não sentem aquela opressão e que se compadecem da luta. Então eu, como pessoa branca, apoiar o movimento antirracista. E aí ela fala sobre isso, que é uma coisa que a Angela Davis também fala no livro que eu li dela, A Liberdade é uma Luta Constante, tem resenha aqui no canal, que é sobre como a gente precisa trabalhar o outro dentro do nosso movimento anti-opressão. Então eu vou terminar o vídeo lendo esse trechinho. Então se você gostou do vídeo, se inscreve no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui enquanto eu estiver lendo. Deem seus likes e dislikes e fica de olho. Se liga só. E nós realmente precisamos estar dispostos a reconhecer que indivíduos com muito privilégios, que não são injustiçados de modo algum, são capazes de trabalhar em favor dos oprimidos por meio de suas escolhas políticas. Tal solidariedade não precisa estar embasada na experiência compartilhada, pode estar enraizada no entendimento ético e político do racismo e da rejeição à dominação de alguém. Portanto, nós podemos ver a necessidade de um tipo de educação para a consciência crítica, que pode capacitar quem dispõe do poder e do privilégio baseado nas estruturas de dominação a abrir mão delas sem precisar se ver como vítima. Tal pensamento não precisa negar a consciência coletiva de que a cultura de dominação busca fundamentalmente distorcer e perverter a psique de todos os cidadãos, e essa perversão provoca feridas.